Senhor Jesus, nessa tarde de sábado, estamos aqui mais uma vez reunidos, agradecidos por Tua presença junto de nós, através das obras, através dos orientadores espirituais, mas acima de tudo, Senhor, através da predisposição íntima de receber a Tua palavra, pelas orientações que vamos recebendo ao longo dos dias nesse movimento reencarnatório. Agradecemos, Senhor, toda a proteção que nesses dias tumultuados da nação em que vivemos, conseguimos ainda buscar a Tua palavra, conseguimos superar as dificuldades, conseguimos entender sobre as motivações e a raiz da dor, mas conseguimos também lutar para vencer as dificuldades que inúmeras vezes o passado nos impõe. Agradecemos, enfim, Senhor, pela presença dos nossos mentores espirituais, que tanto têm feito junto de nós, para conseguirmos superar as dificuldades e desencarnarmos com a consciência tranquila de que colocamos em prática o que a gente deu conta diante de tudo que aprendemos. Fique conosco, Senhor, e assim seja. Então, olha só, nós vamos fazer referência ao tema depressão, e aí a gente vai se basear em algumas obras que eu estarei citando, algumas do movimento espírita, outras que não são, mas são as obras que a gente utilizou para fazer a nossa pesquisa. Estas obras, uma parte delas, uma boa parte, está aqui na livraria Novos Rumos, que, se vocês se interessarem, procurem no intervalo, que a Cleide da livraria Novos Rumos estará vendendo. Uma parte da renda é para a instituição, a outra parte é da livraria. Ok? Quando a gente fala em depressão, nós vamos entender primeiro qual o termo que antecede depressão. Qual o termo que antecede depressão? Alguém sabe? Melancolia. Melancolia vem do grego. Quem criou esse termo foi Hipócrates, aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Hipócrates, ele já percebendo que as pessoas estavam carregando uma tristeza muito grande, ele começou a avaliar o estado íntimo dessas criaturas, e ele criou o termo melancolia, que do grego significa humor negro. 400 anos antes de Jesus. De Hipócrates para cá, esse termo perdurou aproximadamente 2.200 anos. 400 anos antes de Jesus até o final, até o meio do século XIX. Final do século XVIII já estavam estudando a mudança do termo, meio do século XIX, mas nós temos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 25, a melancolia. Hipócrates, naquela época, ele já trabalhou a cura do deprimido, ou seja, do melancólico. A cura era feita da seguinte forma: pegava o paciente, quem poderia promover essa cura eram só os sacerdotes. Os médicos da época, inclusive Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já era médico e ele não poderia promover esta cura. A cura era feita assim: pegava o paciente que estava melancólico, portanto deprimido, levava-o até o alto de um penhasco de mais ou menos 200 metros de altura, um prédio assim de 40 andares aproximadamente, a altura do JK, por exemplo. Levava até o alto de um penhasco e o sacerdote empurrava a pessoa no mar. Se ela saísse nadando, ela estava curada de depressão. Essa era a cura da época. Já me perguntaram assim: Emerson, você tem informação de quantos saíram nadando? Não. Mas a gente sabe que quem saiu nadando na encarnação seguinte desenvolveu a síndrome de pânico, acrofobia, medo de altura. Tá? Por quê? Naquela época eram só os sacerdotes. Porque se a pessoa morresse, foi a vontade de Deus. Então, se o médico promovesse essa cura,
e a pessoa desencarnasse, aquele médico, ele poderia ser condenado pelo crime que ele tinha acabado de cometer. Esse tratamento existe hoje na Terra. 2.200 anos depois, nós temos esse tratamento. Qual o nome desse tratamento? Pode falar. Suicídio não é tratamento, a pessoa morre mesmo. Suicídio não tem tratamento aqui não, só lá, é outra história. Qual o nome desse tratamento aqui na Terra? Eletroconvulsoterapia, conhecido para nós, eletrochoque. Esse mesmo tratamento, que é provocar a pessoa a um despertamento, toma um choque de 120, 150 volts com aparelho médico. Hoje dentro de uma clínica, com anestesia, com medicamento, é o eletrochoque. É um tratamento. Agora vejam, existem pessoas que estão desencarnando deprimidas. E nós vamos ver o que acontece e como retornam daqui a pouco. Todos os tratamentos que estão sendo promovidos, a pessoa não se envolve com o quadro de autoajuda. Então nós vamos ver, para cada 4 pessoas deprimidas, nós encontramos 3 mulheres e 1 homem. Cada 4 pessoas deprimidas, 3 mulheres e 1 homem. Essa mulherada está muito triste, não está? Os homens estão muito difíceis. A culpa dos homens, que eles estão muito difíceis. Isso mesmo. Então vocês imaginem, aí a gente vai perceber por que essa estatística revela para cada 4 pessoas deprimidas, 3 mulheres e 1 homem. Essa estatística está na revista Mind, que ela é especialista em dependência química e saúde mental. Essa mesma colocação, o médico Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, do livro Quem Ama Não Adoece, que é da editora Bestseller, ele coloca a mesma coisa. Só que não é um livro da Lavra Espírita. Se nós recorrermos à Lavra Espírita, nós temos estatísticas ainda mais graves. No livro Reconstruindo Emoções, Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra que esteve conosco na Terra e viveu entre 1906 e 1992, ela, no último capítulo desse livro, Reconstruindo Emoções, ela passa para a gente, esse livro foi psicografado em agosto do ano passado, foi apresentado para nós na Terra, agosto do ano passado, pela médium Iraci Campos de Noronha do Rio. E ela coloca que existe um número de pessoas deprimidas ainda muito mais acentuado. Olha o dado que ela passa para a gente. 75% das pessoas que estão deprimidas não procuram ajuda. 75% das pessoas que estão deprimidas não procuram ajuda. Principalmente os homens. E nós vamos entender daqui a pouquinho. Mas quando ela fala 75%, isso coaduna com uma informação que a Organização Mundial de Saúde passou para a gente tem 3 meses. Que a grande preocupação que eles estão tendo no mundo é que em 2020 o número de deprimidos estará gravemente acentuado. Em 2020, eles estão fazendo uma estatística, sendo que em 2021, 2020 no século 21. Porque em 2020, a depressão já foi considerada o mal do século. Em 2020, agora no século 21, 20 anos depois dela considerar o mal do século, ela coloca que nós teremos uma multiplicação assustadora de pessoas deprimidas. Assustadora. Vai ficar mais fácil a gente entender quando avaliarmos o lado espiritual da depressão. Por que essa visão? Por outro lado, quando traz esse dado para a gente, que será multiplicador, as pessoas serão multiplicadores de dor e de tristeza, a necessidade da nossa conscientização para não entrarmos nessa linha de raciocínio e de conduta, ela é importantíssima. Porque teremos, ela afirma, teremos agravamento. Isso não é uma hipótese.
Isso coaduna com o que a Organização Mundial de Saúde acabou de colocar. Então vocês imaginem, quando falamos para cada 4 pessoas, nós encontramos 3 mulheres e um homem, é importante que a gente entenda alguns tipos de depressão. Nós vamos pegar alguns tipos e entre elas esta. Depressão mascarada. É um tipo de depressão mascarada. Quem mascara mais a dor? O homem ou a mulher? O homem. A mulher. O homem. O homem, gente. A mulher, quando ela está sofrendo, todo mundo sabe. É a conta para todo mundo. A mulher não mascara, não. Ela pede ajuda para a mãe, para a cunhada, para a irmã, para a amiga, liga para a vizinha. Todo mundo sabe. A mulher não esconde a dor dela, não. E o homem vai camuflando a dor. É por isso é que a estatística mostra 4, 3 por 1. A mulher, o homem anda deprimido. O que o homem faz no seu estado depressivo? Ele busca 3 recursos. 3 recursos. O primeiro recurso, o trabalho. Ele tinha que pegar serviço 9 horas e largar às 18. Ele pega às 6 e larga às 21. Quem olha fala, mas ele é um trabalhador. Não, ele é doente. E o trabalho é fuga. Ele está usando o trabalho como mecanismo de fuga. Está claro? Ele poderia estar respeitando o horário do trabalho, ter momento com a família, ter momento para o lazer, ter momento para a caridade, ter momento para passeio, mas ele só trabalha. Segundo mecanismo de fuga, atividade física. Atividade física. Ele poderia estar fazendo 3 vezes na semana uma atividade física. Ele não faz, ele faz N vezes. Em vez de ele fazer 40, 50 minutos de atividade física, ele faz 2, 3 horas todos os dias. Faz academia de manhã, faz caminhada à noite, faz academia de manhã, à noite ele tem que nadar, e aí ele começa. E o terceiro aspecto da fuga, o alcoolismo. A maioria das pessoas que são alcoolistas do sexo masculino estão escondendo o seu traço depressivo no álcool. Estão escondendo no álcool. Então, o homem mascara a sua dor. Então, vocês imaginem, se nós observarmos essa estatística, na década de 90, nós vamos ver que o Brasil era um país, na década de 90, ainda na revista Mind, especialista em dependência química e saúde mental, o Brasil, ele acolhia um dos maiores números de depressivos do mundo, envolvidos com esses 3 aspectos, principalmente os homens. Tá claro? Então, esse é um tipo de depressão mascarada. A outra, reativa. Reativa, o próprio nome já diz para nós. Reativa significa o quê? Pode falar. O que é reativo? Reação. É uma reação a um estímulo externo. Perdeu um emprego, perdeu um relacionamento, desencarnou um ente próximo, o pai, a mãe, um filho, e não esperava esse acidente, essa desencarnação. É uma reação a um estímulo externo. Essa reação ao estímulo externo pode trazer, nós vamos eu estou citando aqui alguns tipos, a última delas vai ser consequência desses tipos que a gente está colocando. Existem mais de 11 tipos. Vou colocar 5 dos principais, mas é na última que a gente vai entender que essas vão começando. Ele começa lá no alcoolismo e ele vai desenvolvendo a dor dele, que vai desencadear no último tipo de depressão, que ela já é fisiológica. Depressão reativa. Depressão sazonal.
Sazonal é aquela que acontece numa determinada época do ano. Sazonal. Tá? A pessoa perdeu um parente no mês de março. Perdeu um filho no mês de março. Fevereiro do ano seguinte, ela fica muito mal. Fica muito mal, não dá conta de se envolver com as pessoas, nas relações sociais ela já se afasta, começa a se isolar. Março ela está péssima. Março está péssimo, começa a reviver tudo que aconteceu na desencarnação daquele ente, daquele filho. Abril ela começa a melhorar. Maio ela está bem. E vai maio bem até fevereiro. Fevereiro começa o quadro de novo. E isso vai durando anos, se ela não buscar um outro perfil de ajuda. Se acomodar com esse contexto. É a depressão sazonal. No final de ano, a gente fica assim meio triste e tal. Isso é depressão sazonal? Não. Porque eu não gosto do Natal, é um período triste. Cada um justifica de um jeito, né? O Natal é um período triste e tal, e a gente fica assim, chateado. Isso não tem a ver, que todo Natal eu sou assim. Eu vou explicar por que acontece isso no final de ano. Não tem nada a ver com o Natal. O Natal é a festa mais comemorada no mundo, aonde Deus nos envia o seu Filho para nos orientar e dar exemplos para a gente. Qual a tristeza nisso? Nenhuma. Mas é porque tem muita pobreza, né? Muita dor, muita miséria. É só no Natal que tem. De janeiro a novembro está tudo ótimo. No Natal aparece o povo. Vocês já notaram o que acontece na casa espírita, nos templos evangélicos, na igreja católica, como que as doações melhoram? Melhoram. O povo dana a doar. Dezembro é uma beleza. Porque o pobre só veste e come em dezembro. De janeiro a novembro eles ficam com fome e pelados. Por que a gente faz isso? Por que a gente não entende que todo mês a gente tem que estar se envolvendo com a caridade? No Natal a gente fica mais sensível. Mas a sensibilidade não significa tristeza. Não significa tristeza. É só sensibilidade. Mas por que a gente entristece? Tudo bem. Vamos fazer uma avaliação que estamos em pleno final de ano. Ano passado, você fez uma reflexão. Vai entrar 2018 e eu quero fazer algumas mudanças na minha vida. Eu vou ler pelo menos 6 livros, um livro a cada 2 meses. Eu vou mudar de emprego, que eu tenho que ganhar mais, e vou perder 8 quilos. Estamos agora no final do ano. Você começa a pensar no que você programou para si mesmo. Descobriu que não leu nenhuma revistinha em quadrinho, não mudou, está no mesmo emprego e ainda ofereceram para você redução de salário para não perder o emprego. E em vez de perder 8 quilos, ganhou 12. Dá ou não dá para deprimir? E ainda coloca a culpa em Jesus. É o final de ano, no Natal, que é triste. Jesus continua no esbelteza. Claro, caminhava para cima e para baixo. Então, isso é depressão sazonal? Não. A depressão sazonal é aquele movimento de dor, de perda que a gente não deu conta de elaborar e todo ano você vai vivendo aquela dor. Tudo bem? Bipolar. A depressão bipolar é aquela que a pessoa varia entre 2 polos. Ela varia entre 2 polos. Ora, ela está num quadro de mania, e ora, ela está num quadro de angústia. Nós somos considerados eutímios. Eutímio significa normal. Já sei que você está questionando, mas será que eu sou? Aqui, nós que somos considerados normais, somos eutímios, ora a gente está alegre, ora a gente está triste. Tá? Mas a variação de humor que a gente tem no dia não é um quadro bipolar. Não é.
Ah, eu amanheço de manhã, eu estou num mau humor, eu estou numa tristeza, eu estou numa raiva. Isso não tem. À tarde eu já estou bem. Isso não é o bipolar do quadro depressivo. É uma bipolaridade de humor, mas não quadro de transtorno. Porque o bipolar de transtorno, ele fica 2 meses no quadro de mania, 3 meses numa mania. Quando ele sai da mania e vai para a angústia, ele demora aproximadamente 2 semanas para fazer esse movimento aqui. É um dos quadros mais difíceis de serem trabalhados pela psiquiatria e pela psicologia. Por quê? Porque a pessoa está nesse quadro de mania e muitas vezes, se você não perceber que ela sair daquela alegria patológica, daquela alegria doentia, ela entra numa angústia também doentia e você nem percebeu que ela passou por esse eixo aqui. Ó. Quando ela passa por aqui, a medicação tem que ser trocada. Quando ela estiver saindo, a medicação tem que ser mexida. Exemplo. Uma senhora me ligou, ela estava com o marido dela, tinha tentado suicídio no Chile. E o colega resgatou. Ele trabalha em plataforma, ele fica 15 dias no Chile e 15 dias aqui no Brasil. E aí, quando ela me ligou após o colega tê-lo resgatado da forca, dentro do apartamento, forca essa que ele construiu. Quando o colega chegou, o abraçou, porque ele já ia jogar a cadeira para o lado e ele iria se enforcar. Ela me ligou e eu falei com ela assim, olha, logo que o seu marido chegar, que dia que ele volta? Daqui a 10, 12 dias ele estará aqui. Quando ele chegar, a senhora me avisa. E a gente assenta para conversar. Nesse momento, ele precisa da assistência psiquiátrica lá. Porque se ele está numa plataforma no Chile, lá tem assistência também. Pega a assistência lá e quando ele vier, a gente retoma o assunto. Ela me ligou numa terça-feira e eu marquei para nós sentarmos para conversar no sábado. Ela me disse assim, no sábado, ele chegou terça. Quarta-feira ele se despediu da esposa, falando assim, meu bem, eu estou indo para a rua, vou ver os amigos, tenho vários amigos, tem muito tempo que eu não os vejo, vou vê-los, mais tarde eu volto, não me espero para o almoço. Quando ele chegou no final da tarde, ele colocou para ela assim, meu bem, comprei o sítio que a gente sempre sonhou. E aí ela falou assim, mas que sítio? Nós não temos, a gente está pagando a prestação da casa, você me veio com sítio. Não, eu dei uma entrada de R$500 para segurar o negócio, já comprei o sítio. Na quinta-feira ela foi atrás da pessoa que vendeu para desfazer o negócio. Na sexta-feira ele saiu de casa, etc. E tal. Quando ele voltou à tarde, meu bem, comprei uma Hilux. Dei um cheque de R$15 mil para segurar o negócio, comprei uma Hilux. No sábado de manhã, antes da gente consultar, ela chegou, foi na concessionária para desfazer o negócio, levou todos os documentos dele, provando que ele era bipolar, que ele estava com acompanhamento psiquiátrico, etc. E tal. Quando ela me contou esses dados, eu perguntei para ela assim, quem é o psiquiatra do seu marido? Ela falou, fulano de tal. Eu falei, eu o conheço. Então, deixa eu ligar agora do meu telefone. Eu liguei para a clínica e perguntei se ele estava na clínica. Ele disse, Emerson, ele vai ter uma reunião aqui hoje às 16 horas. Quer que ele te ligue? Eu falei, não precisa. Você precisa não, depois eu falo com ele. E aí eu falei com a esposa, ele estará hoje na clínica às 16 horas. Chega lá às 15 para ele ver você e o seu marido. E aí ele vendo, ele já vai entender. Na hora que ele chegou lá, 15 para as 4, estavam lá os dois sentados na clínica. Eu disse, olha, o Emerson, não, pode entrar, vem aqui. E ele corrigiu a medicação. Quando ele tentou suicídio no Chile, ele estava no quadro de angústia extrema, uma tristeza patológica. Quando ele chegou no Brasil e foi fazer as tais compras, ele já estava no quadro de mania. Ou seja, daquele período de dor que ele estava vivendo, até chegar aqui no país, demorou mais ou menos 15 dias. É o período que ele passou para a eutimia, pela eutimia, e já chegou de novo na mania. E o maníaco compra tudo. Presenteia todo mundo, é uma alegria, é uma beleza. Para a pessoa, parece ser uma fase muito boa da vida dele, né? Parece. Para a pessoa parece ser uma fase boa. Agora, tanto no quadro da mania quanto no quadro da angústia, são fases tão extremas, veja bem, tão extremas que levam ao suicídio.
tanto um quanto o outro. Não quer dizer que aqui ele está tão bem que não vai tentar, não. Ele pode tentar. E aqui também. Então veja, é um quadro extremamente perigoso. É a depressão bipolar, que na década de 70, de 80, era chamada de PMD, psicose maníaco-depressiva. E hoje não tem esse quadro, que ele está enquadrado na depressão bipolar. Por último, nós vamos pegar aqui a depressão endógena. Endógena. Esse quadro é onde todas as outras, todos os quadros depressivos vão se encontrar. Endógeno, o próprio nome já diz. A gênese é interna. A origem é interna. Agora, vejam como que ela funciona. Porque começou em qualquer uma dessas situações. Vamos ver aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Células nervosas. Hã? Neurônio. Isso eu chamo de fé. Fé é a gente fazer um desenho aqui no quadro e vocês conseguem ver o que a gente quer que vocês vejam. Isso é a fé. E eu gostaria que vocês vissem o neurônio e vocês conseguiram. Então veja, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios trabalhando em nosso favor. 100 bilhões de neurônios. Joana de Ângeles vai dar alguns exemplos para nós no capítulo 4 do livro Lampadário Espírita, no capítulo intitulado O Corpo. Neste mesmo livro, no capítulo 59, ela coloca ainda a melancolia, que nós colocamos ainda a depressão. No penúltimo capítulo do Lampadário Espírita, no capítulo 4, no corpo, ela coloca, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. No nosso corpo, nós temos 60 trilhões de células. 60 trilhões de células. Trilhões, 4 trilhões não, né? No nosso corpo são 60 trilhões de células. Só de neurônios nós temos 100 bilhões. Olha como que eles funcionam. Dentro dos neurônios nós temos os neurotransmissores. Entre os neurônios, na fenda sináptica, a sinapse é o encontro dos neurônios, nós também temos neurotransmissores. São vários neurotransmissores. Mas eu vou pegar exemplo de forma grosseira, só para a gente entender como funciona. Claro que dentro das células tem as mitocôndrias. Quando eu falo de neurotransmissores, eu estou falando de noradrenalina, eu estou falando de dopamina. Mas a gente não vai especificar isso. Nós temos aqueles que são transmissores e aqueles neurotransmissores que são receptores. Aqui nós vamos entender como funciona o medicamento. Esse neurotransmissor, ele recebe uma informação. A gente está vendo, nós estamos escutando, nós estamos coçando, a gente está comendo unha. Tudo que a gente está fazendo, os nossos neurônios estão trabalhando. Essa percepção do mundo, os nossos neurônios estão trabalhando. Veja, ele passa a informação para este e volta para a célula. Este aqui entra e passa para este e volta para a fenda. Este aqui sai e passa para este, volta para a célula, este aqui entra e volta para a fenda, este aqui, e assim sucessivamente. Então imaginem vocês, esse aqui recebeu uma informação, e vai passando a informação para este e volta. Esse é o funcionamento normal. O nosso corpo inteiro ele fica trabalhando dessa maneira. Tudo bem. Quando você recebe uma informação, vou pegar o exemplo
chapa quente. Imaginem vocês que isso aqui é uma chapa quente. Quando você coloca a mão na chapa quente, o que acontece? Tira. Você tira rápido. Mas por que tira? Passa uma informação. A informação é assim: você colocou a mão, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. O cérebro manda a resposta: tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Você coloca e tira, não é rápido? Eu acho que vocês estão na dúvida, vocês podem fazer a experiência em casa hoje. Eu acho que aí vai ficar claro para vocês entenderem como funciona. Combinado? Você colocou a mão e tira rapidamente, são os neurotransmissores passando a informação. Está quente, está quente, está quente, está quente, está queimando, está queimando. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Você, olha, milionésimo do segundo, você vai lá e tira. Tudo bem. Esse é o funcionamento normal. O que acontece no quadro depressivo? Esse recebeu a informação e passou para cá, e voltou para a célula. Esse recebeu a informação, passou para esse, e ficou aqui dentro. Esse aqui recebeu a informação deste, e este voltou. Este aqui entrou para a célula, passou para este, e ele ficou. E esse aqui vai recebendo a informação, entra para a célula. Os que transmitem a informação, voltam para a célula. Os que estão fora da célula, quando entram, não voltam para a fenda. Essa ausência de neurotransmissores que vai acontecendo entre as células provoca o quadro da depressão endógena. Aonde que atua o medicamento? Ele vai atuar nesses neurotransmissores que estão aqui dentro para eles voltarem para fora da célula e voltar a fazer a função deles e não ficar lá dentro. Tudo bem. Aí chega a pessoa e fala assim: a minha amiga, eu não estava bem, sabe? Mas a minha amiga falou que é para eu tomar uma fluoxetina, que é uma beleza. Tomei 3 dias, mas eu fiquei ótima. Eu estava tão deprimida. Olha, ela podia ter qualquer coisa, menos depressão. Não tem quadro depressivo, não tem, que a pessoa tomou medicamento 3 dias e melhorou. Não existe isso. Tá? Se não existe esse quadro, se não existe, então o que ela tinha era outra coisa, que não era depressão. Porque o mínimo, quando o médico acerta o medicamento, quando consegue filtrar o máximo das intercorrências, quando consegue filtrar o máximo das contraindicações, ele tem que estar tomando no mínimo 6 meses de medicamento. De 6 meses até 5 anos. A média, 2 anos. Média. Mas tem gente que já está tomando há 8 anos, há 13 anos. É verdade, tem mesmo. Por quê? Porque no final eu vou colocar que já é o lado espiritual. Não pensem vocês que eu vou passar a resposta agora, não. Tá certo? Aí a pessoa fica estendendo ali no medicamento. Tá? Porque ela tem que estar fazendo movimentos além do medicamento e ela não está fazendo. Então ela já está tomando medicamento tem 8 anos. Porque ela está confiando só no medicamento, mas não fez movimentos. Nós vamos ver esses movimentos associados ao lado espiritual e associado ao que o psiquiatra David Servan coloca para a gente no livro Curar. Stanislav Grof coloca no livro Psicologia do Futuro, ele também é um psiquiatra. Bom, nós vamos trazer daqui a pouquinho. Então, na depressão endógena, pode começar lá com situações do álcool, o homem mascarando a dor, reação a situações externas, perdeu o emprego, passou 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses, tem conta para pagar e tal. E aí ele começa naquele quadro de tristeza, não arranja outro emprego, e ele vai transportar essa dor para uma endogenia, ou seja, um desequilíbrio neurofisiológico. Oi? As causas são as mesmas para todos os tipos de depressão? Não. Eu vou trazer aqui não as causas, os sintomas, e aí a pessoa vai avaliar se ela tem ou não dentro daqueles sintomas ali que eu vou trazer daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, tudo vai se transportar depois para uma endogenia. E aí entra a questão medicamentosa. Até aí está tranquilo? Depressão em bebês.
nós estamos recebendo bebês do plano físico com depressão. E aí nós vamos entender os sintomas da depressão do bebê na criança e no adulto. Sintomas. Nos bebês. Mas por que uma criança, um bebê, está apresentando depressão? Hã? Deve ser um daqueles que nadou lá, não conseguiu sair. Aqueles que o quê? Pulou no penhasco, não conseguiu Aquele que pulou naquele penhasco lá atrás. Deve ser. Aí agora ele está irritado, né? Já vem deprimido com raiva. Mas olha, o que tem acontecido? Nós vamos ver isso quando pegarmos os sintomas dos adultos, mas a pessoa desencarna deprimido. Desencarna deprimido. Porque o deprimido, ele pensa que quando ele morrer, tudo vai melhorar. Ele vai conversar com o mentor dele, o mentor vai explicar, e sarou. E até parece que vai ver mentor nesse estado. É claro, quem ele menos vai ver é o mentor. Ele pode ver qualquer coisa, mas mentor não. O deprimido acha. Aí ele acha que ele vendo o mentor vai conversar e ele volta esclarecido. Não funciona assim. Lá tem reuniões igual a gente tem aqui. Lá tem estudos e esclarecimentos igual a gente tem aqui. E lá tem que ter mudança de postura igual a gente tem aqui. Só que a pessoa desencarna e continua deprimido. Reencarna deprimido. Às vezes ele fica 5, 8, 15 anos em estado depressivo, como vai colocar para a gente Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, no capítulo Episódio Depressivo, na psicografia de Divaldo Franco, ele coloca para nós, muitas vezes a pessoa continua deprimida no plano espiritual. Reencarna deprimido. Aí o bebê não reage. O bebê não se envolve. E aí ele começa a apresentar retraimento. Retraimento. Timidez. Bebê. Timidez. Tristeza. René Spitz, que foi um psicólogo que trabalhou com crianças abandonadas a partir da Segunda Guerra Mundial, no seu livro O Primeiro Ano de Vida, ele chama esse estado da criança aqui, do bebê, de marasmo. E esse estado de marasmo que o bebê apresentava levou inúmeras crianças a óbito. Ele acrescenta neste estado aqui a indiferença. Indiferença. Aí vocês podem estar pensando, mas como timidez? Como indiferença? Veja, esse retraimento, quando fala em timidez, quando fala em retraimento, ele não se envolve com ninguém. Eles estão, aí ele fala nessa creche que ele estava trabalhando, ele chama de, ele fala em espanhol, una casa de niños expósitos. Ele fala do orfanato. O orfanato onde ele estava envolvido, várias crianças estavam indo a óbito por tristeza, profunda tristeza, que ele observou como sendo quadro de marasmo, que ele chama de marasmo, que é um estado de indiferença que a criança vive com o mundo. Ela não estica os bracinhos para ir a colo, ela não sorri, não vira a cabeça, não manifesta insatisfação quando a fralda está molhada, nem quando fez cocô, nem se não fizer cocô não manifesta dor. O que vai diferenciar é quando ela sai desse estado aqui e ela tem choro extremo. Mas aí é só choro. Quando ela tem choro extremo, muitas vezes ela acaba vindo ao colo, às vezes até porque já está empedrando as fezes,
ela pode estar manifestando o choro intenso por dor. E aí ela vem ao colo e o colo vai dar para ela um alívio. Tanto que Melanie Klein foi uma psiquiatra infantil austríaca, que ela viveu entre 1882 a 1960. Ela coloca para nós: crianças estão desencarnando por toxidez, mas ela fala em autotoxidez. A criança está se intoxicando. Por quê? Ela não evacua. Ela chora, mas ela segura o intestino, ela não evacua, ela não urina. E ela coloca autotoxidez. Bebês que estão desencarnando deprimidos. Bebês deprimidos. Mas se os bebês estão se apresentando deprimidos nos consultórios, uma pediatra chegou para mim e falou assim: Emerson, fiz essa palestra num outro evento, e ela chegou para mim no final e falou assim: Emerson, eu tenho bebês no meu consultório de 4, 6 meses de idade tomando remédio controlado. 4, 6 meses de idade tomando remédio controlado. Antidepressivo. Antidepressivo. Mas quem são estes? Ah, mas pode ser genético. A possibilidade, a genética ainda está em estudos, mas nada confirmado. Por quê? Porque a própria Melanie Klein coloca que muitas vezes o que a gente chama de genético está no ambiente social que ele vive, que já é um ambiente conturbado. Se ele vive nesse ambiente conturbado, ele está recebendo esse estado, e nessa receptividade dele, ele está absorvendo as energias perturbadoras do ambiente que ele vive. E ele apresenta esse estado aqui. Tudo bem? Aí vamos trazer para o lado espiritual. A criança, o jovem ou adulto desencarnou deprimido no passado, fica no plano espiritual 5, 8, 15 anos, continua deprimido, reencarna deprimido. Nós vamos entender a causa espiritual do porquê que eles continuam deprimidos, mesmo estando desencarnados. Está claro? E aí, quando reencarna deprimido, a gente começa a estudar, que é o papel da ciência. Ela vai estudar o porquê deste estado, se não tem a ver com vínculo genético. Dúvida? Nenhuma? No caso de bebê depressivo, é só remédio mesmo? Medicamento também. Então, o que mais pode fazer? Vou te contar daqui a pouco. Você está achando que eu vou contar tudo, né? Não pode dar choque em ninguém, não, né? Choque não. Oi. Pode ser confundido com autismo? Não. Perguntou se pode ser confundido com autismo? Não. O autismo, inclusive, esses sintomas, eles se assemelham em alguma coisa, mas a gente não vai confundir com autismo, porque o autismo, aí nós temos, o autismo hoje tem várias conotações, né? Quando o psiquiatra Bruno Bettelheim escreveu o livro que se chama A Fortaleza Vazia, falando só de autismo, e é da década de 70, não tinha tantas variações como hoje. Mas espiritualmente, quem é o autista? A criança autista, espiritualmente. É aquela pessoa que em situações passadas, pode ser na última ou nas encarnações anteriores, era aquela pessoa extremamente egoísta e criou para ele um mundo só para o próprio convívio. E aí ele reencarna no mundo que ele criou. E ele não quer estabelecer contato. Então, quando a gente pega as variações do autismo, a gente pega, vou pegar o Asperger, que é o mais comum, que é uma das variações, ele já chega estabelecendo algum contato. É como se já tivesse vindo de lá com várias lições fixadas, não aprendidas. Existe uma diferença. Fixadas, porque estudou, mas ainda não teve a chance de colocar em prática. Então ele já tenta estabelecer o contato, que já entra nas variações do autismo, estabelece e volta, estabelece e volta, estabelece e volta. Como os autistas de 3, 4 décadas atrás não estabeleciam nenhum contato. Está claro? Então, alguma coisa pode se assemelhar, mas a gente não pode diagnosticar dessa forma.
Tanto que, muitas vezes, hoje não tanto, mas no final do século XX, confundiam autismo com deficiente auditivo. Hoje, os aparelhos já não permitem mais essa confusão, tá? Hoje não tem mais condição. Mas por quê? Porque o deficiente auditivo não não, deve ser autista, e vai examinar. Entendeu? E aí nós vamos ver a depressão na criança. Sintomas da depressão infantil: choro. Veja, tudo que a gente está colocando aqui são sintomas que vão ser apresentados excessivamente. Excessivamente. A criança chora, mas chora desesperada. Não tem nada que a conforta. Nada que a conforta. O choro, a autoestima baixa, rendimento escolar, baixo. E aí você vai avaliando esse garoto. Irritabilidade, tudo o irrita. Irritabilidade. Indiferença. Nada o atende. TDA, transtorno e déficit de atenção, ou o TDAH, o transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. São sintomas que a criança vai aparecendo com eles e você vai descobrindo se ela permanece com esses sintomas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2, olha, ela está desenvolvendo um quadro depressivo. E aí é hora de submetê-la a tratamento. Tá claro? Oi, pode falar. Esses sintomas aí, a gente não pode confundir com uma criança que a gente pode achar um pouco mimada, uma coisa assim? Pode. A gente pode confundir com uma criança mimada? Pode. Tem coisas que estão relacionadas aqui que as crianças mimadas apresentam. Tem coisas que estão aqui que nem o mimo resolve. Tá claro? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o choro. Tem muita criança mimada que chora. Mas olha, vai olhar a autoestima dela, está boa, vai olhar o rendimento escolar, está legal, não apresenta nenhum tipo de transtorno, nem TDA, nem TDAH, tá? Nem transtorno déficit de atenção e nem de atenção e hiperatividade, não apresenta. Então, aí entra a parte profissional de fazer as avaliações. Tá claro? O Conselho Federal de Psicologia, na revista Psique, ele vai colocar para a gente ficar atento a esses sintomas aqui, para nós não fazermos confusão, muitas vezes, com a educação que os pais estão dando. Porque o maior erro que os pais cometem hoje, o maior erro, é colocar assim: eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Isso é grave. Isso é grave. Tá? Nós estamos com educação grave nessa relação pais e filhos, porque os pais estão com essa concepção. Tanto que hoje, nós somos a última geração que obedecemos os nossos pais. E somos a primeira que estamos obedecendo os nossos filhos. Olha a gravidade. Tá claro? Por quê? Porque nós estamos com dificuldade de colocar para eles limite. O que pode, deve, não deve, faz, não faz, vai, não vai. A dificuldade é nossa. Ah, não, mas ele vai ficar chateado comigo. Vocês lembram, você imagina que hoje nós temos um tal... Vamos voltar um pouquinho aqui, só para a gente avaliar. Pessoal aqui da geração Moral e Cívica. Fica fácil a gente entender, né? Aqui. Alguém dessa geração escutou da mamãe falar assim: você ama a mamãe? Não. Alguém escutou? Não. Hoje, os pais ficam perguntando para os filhos: você ama a mamãe? Você ama o papai? E quando o filho responde, aí vem a segunda pergunta: mais a mamãe ou o papai? Hoje nós temos uma preocupação de ser
Amado, nós temos que parar com isso, gente. Está no cocão já. Ama se quiser, se não quiser, não ama. Daí. Amar é escolha. A gente não precisa de amor de filho. A gente não precisa. Amar é escolha. A gente precisa do respeito deles. Isso a gente precisa. Os nossos pais fizeram de tudo para a gente respeitá-los. E olha, colocaram um limite, dava chinelada, dava correada. E outra coisa, todo mundo hoje ama os pais. Colocava o joelho no milho e nem por isso a gente deixou de amá-los. Hoje a gente está numa relação de oferecer tudo e depois de oferecer tudo ainda pergunta se eles nos amam. E aí eles falam assim, mais ou menos. Depois de você oferecer tudo para eles, ainda vai lá e faz a pergunta e ele usa uma resposta para te manipular. Ou seja, nós estamos criando pessoas doentes. Estamos criando pessoas doentes. O problema é nosso. Tudo bem? Bom, oi. Quando você falou que o bebê, às vezes ele pode se felicitar, segura as fezes e tal. Isso pode passar, pode acontecer da criança, ter isso também. Se isso pode acontecer da criança, quando eu falei da autotoxidez do bebê, se isso pode acontecer no caso da criança. Não temos relatos da criança fazer esse movimento. Nós só temos esses relatos no bebê. Tá claro? Na criança não. Tanto que a Melanie Klein, quando ela fala de autotoxidez, ela só fala de autotoxidez no bebê. Ela não coloca as crianças, por exemplo, 4, 5, 10 anos de idade, ela não coloca como fazendo este movimento. Tanto que não entra nem no sintoma. Tudo bem? Um outro sintoma aqui, só um minutinho. Um outro sintoma que nós vamos ver na criança é o medo. Medo de situações concretas e medo de situações não concretas, situações abstratas. Ela cria o medo. Tem coisas que o medo é real. Eu tenho medo de escuro, e o escuro existe. E tem coisas que o medo é abstrato. Eu tenho medo que vai acontecer alguma coisa. Mas que coisa? Eu não sei, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa. É o medo abstrato. Ela cria. Tá claro? Esse medo vai gerando insegurança. E tudo que você propõe, você não consegue atender. Quem chamou aqui? Eu ia só perguntar se os sintomas da criança também é para o adolescente, ou o adolescente já parte para uma outra fase? Aí eu vou entrar nos sintomas do adulto, antes da gente começar a trabalhar o tratamento, e aí o tratamento vocês vão ver que tem sintomas que nós vamos encontrar na adolescência, que saiu lá da infância, e que nós vamos encontrar no adulto. Vamos pegar um exemplo? A autoestima baixa, nós temos adolescentes que têm autoestima baixa. Como temos adolescentes que têm rendimento escolar baixo. Rendimento escolar baixo não por malandragem, porque tem os malandros. Mas aqui não é o malandro. É aquele que já tem problema de relacionamento, já está com uma tristeza compulsiva, já está carregando há 2, 3, 5 anos. Quando ele entra na adolescência, ele vai apresentar algumas situações dessas. Entre essas situações aqui, a que vai caracterizar essa passagem da infância para a adolescência é o isolamento social, que começa na fase da infância, que é o último sintoma nosso, são 8 ou 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O novo sintoma, o isolamento social que a criança promove, ele praticamente vai fazer a ponte para a adolescência, e ele não se relaciona também. Então, associando o adolescente, autoestima baixa, rendimento escolar baixo, a falta de convívio social, a irritabilidade, a gente já está abrindo a porta para o estado depressivo da fase adulta, e ele passa a adolescência dele nesse estado, reclamando ajuda nossa. Está claro? Então vamos pegar aqui os sintomas do adulto. Fala você. Primeiro sintoma do quadro adulto: disforia.
Disforia. A palavra, eu vou citar aqui 10, 11 sintomas. Os sintomas que eu estou citando, gente, são sintomas propostos pela Organização Mundial de Saúde. Entretanto, se nós pegarmos o livro Lampadário Espírita, no capítulo 59, a Joana de Ângeles vai fazer referência a eles. Se nós pegarmos o livro Reforma Íntima Sem Martírio, o espírito de Hermance Dufault, no capítulo intitulado Depressões Reeducadoras, ela vai colocar para nós os mesmos sintomas e ela explica ainda mais do que o Lampadário Espírita, quando ela vai fazendo associações do sintoma com o nosso movimento social, o sintoma com o nosso movimento familiar. Os dois livros que são mais explicativos é o Reforma Íntima Sem Martírio, Depressões Reeducadoras, e o livro Reconstruindo Emoções, no capítulo Depressão, da Iraci Campos, que é da Nise da Silveira, o espírito Nise da Silveira. São os dois livros que mais vão trazer explicações a respeito desse quadro que eu estou passando para vocês, mas não é diferente daquilo que a Organização Mundial de Saúde já trabalha aqui. Disforia, primeiro sintoma. Disforia representa, esse nome lembra o que palavra? Disforia lembra? Euforia. Então, disforia é o contrário da euforia, é o contrário da alegria, é o contrário da satisfação. Uma pessoa disfórica. Disforia. Anergia. Anergia lembra o quê? Energia. Não tem energia para nada. Está cansado o tempo todo. Não se envolve com nada. Agora, o que nós... Olha, eu vou trazer os sintomas aqui. Deixa eu passar um dado. Eu vou trazer aqui 10, 11 sintomas. Se a pessoa... Ah, mas como é que eu vou saber se eu estou deprimida? Se a pessoa tiver 4 a 5 sintomas desses que eu estou escrevendo no quadro agora, por no mínimo 3 meses, ela está no quadro depressivo. Eu não sei explicar que quadro, se é um desses aqui ou se é outra variação. Se tiver de 4 a 5. Ah, mas por que de 4 a 5? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas por no mínimo 3 meses. Às vezes a pessoa está lá, não tem euforia para nada. Ah, eu sou assim, eu não tive euforia para nada. Mas na hora que você falou que ia falar sobre depressão, eu vim correndo. Ah, euforia aí. Chegou primeiro ainda. Ah, então ela está eufórica. Tá claro? Ah, eu não tenho euforia para nada, mas a hora que minha irmã falou que vai me dar uma viagem de amigo oculto no Natal, eu já até comecei a preparar as malas. Então, tá eufórica. Tá certo? Então, disforia não tem alegria para nada. Alergia não tem energia para nada. Energia para nada. Até aquelas situações que ela sempre gostou de fazer, hoje ela não se envolve. Alergia. Anedonia. Olha, disforia lembra? Pode responder. Disforia lembra? Euforia. Alergia lembra? Anedonia lembra? Anedota. Nada, não lembra nada. Tá? Não lembra nada. A gente tem que guardar o significado mesmo. Anedonia significa sem prazer. Não tem prazer com nada. Não tem prazer. Uma pessoa anedônica, ela não tem prazer com futebol, ela não tem prazer com uma viagem, não tem prazer com uma festa, não tem prazer sexual. Então, o que aqui a gente vê uma das dificuldades do antidepressivo? Então, vou pegar aí a leva de antidepressivos. Você pega lá a fluoxetina, ou ansiolíticos, que nós vamos trazer daqui a pouquinho. Você pega lá o Prozac, a fluoxetina, a paroxetina, o Rivotril, o Zoloft. Olha, os medicamentos, 98% dos medicamentos são inibidores da libido. Eles já inibem o desejo sexual, eles já inibem. E se a pessoa ainda tiver anedonia como sintoma, aí acabou. Acabou, quando eu falo acabou, acabou mesmo.
tem nada não. Tá claro? Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Não tem desejo, não tem envolvimento, não adianta, não tem estímulo, não tem nada que a estimula. Por quê? Porque associou o sintoma que ela carrega é o antidepressivo que ela usa. Tem um medicamento que hoje está sendo estudado nos Estados Unidos, por isso que eu estou falando 98%, está sendo estudado, que não é inibidor da libido. Não é inibidor da libido. Mas ele ainda não chegou no mercado. Tá claro? Então, a maioria já provoca a inibição do desejo, a anedonia. Ansiedade. A ansiedade que vocês viram o Globo Repórter ontem, que eu já sei, já teve gente me falando, me perguntando, nós nem começamos, já teve gente, você viu o Globo Repórter ontem? Eu falei, já viu, né? A ansiedade, ela é positiva ou negativa? Depende. Ao extremo. Depende. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, no capítulo intitulado, capítulo 1º, intitulado Fatores de Perturbação, ela cita 5 fatores de perturbação da alma: medo, rotina, solidão, ansiedade e a liberdade. Entendendo a liberdade como o mau uso da liberdade. Então, ela cita a ansiedade, ela coloca a ansiedade, pode ser positiva, pode ser negativa. Se a ansiedade não te provoca nenhum mal-estar, ela é positiva. Aquela ansiedade que você fica naquela perspectiva do se, mas e se ele não me ligar? E se ela não falar aquilo que eu quero ouvir? E se eu não passar na prova? E se eu não conseguir tirar a carteira? E se eu não melhorar de emprego? E se eu não conseguir pagar essa conta? E vai sofrendo essa ansiedade que vai provocando sintomas fisiológicos. Começa lá com uma coceira, daí a pouco vira mancha de pele. Já não é sintoma mais, já é uma somatização. Psicossomatização. Nasceu no psiquismo e passou para o soma, para o corpo. Manchas de pele, queda de cabelo, problema respiratório, úlceras duodenais, problemas estomacais, otites, úlcera gástrica. Isso é negativo. Oi? Psoríase também. Tá? Porque a psoríase, inclusive, é um dos graves resultados da ansiedade refletida na pele. Então você imagina, a ansiedade, ela pode ser positiva ou negativa. Ah, mas como que é a ansiedade positiva? Estou aguardando ver um filho, uma filha que está fora e tem 2 anos que eu não vejo, uma ansiedade saudável. Estou aguardando o resultado de uma prova que eu fiz, eu tenho certeza que eu fui bem, mas eu quero saber como é que eu me saí nela, é uma ansiedade saudável. Não te provocou nenhum distúrbio, ansiedade saudável. Tá? Não gerou nenhum mal-estar. Esgotamento físico. Esgotamento físico. Tudo está cansado. Tudo que você propõe, estou cansado. Olha só, quem perguntou sobre o adolescente não se enquadra aqui. Ah, mas por que o adolescente não se enquadra aqui? Porque ele já é o cansaço em pessoa. Não existe ninguém mais cansado do que o jovem. O jovem é o pior protótipo do cansaço, é o jovem. Ele começa a cansar com 11, 12 anos e com 18 ele está quase morto de tantos anos de cansaço. Aí ele começa a ganhar vida, porque não tem outra alternativa. Está claro? Agora, por que isso ocorre com o jovem e aí o adolescente, nós não podemos enquadrá-lo aqui? Porque se você chama o adolescente para fazer qualquer coisa, ele fala assim, estou cansado. As 2 palavras que ele mais usa. Por que isso? O fluxo de hormônios que está sendo jorrado no organismo dele é tão grande para desenvolver o peitoral, os pelos, o busto, o quadril. O fluxo de hormônios é tão grande que provoca uma desorganização fisiológica. Essa desorganização, ele se sente cansado.
Todos nós passamos por isso, gente. Aí eu tenho adultos que chegam para mim e falam assim, mas eu nunca fui desse jeito. Olha, se não foi desse jeito, é porque já nasceu adulto. Todos que passaram por essa fase foram assim. Às vezes não tiveram tempo de curtir o cansaço. Já tinha que plantar, tinha que colher, tinha que trabalhar. Começou com 12, 13, 14 anos, vendia chup-chup na rua, vendia salgado, porque podia estar cansado? Podia estar cansado, porque tinha que levar o troco para casa. Tá claro? Agora, os adolescentes do mundo atual, eles estão muito cansados. É o esgotamento físico. Está faltando plantar, comer. Chato. Quando dorme demais, aí nós vamos entrar no 6º sintoma, que é o distúrbio de sono. Aí entra o ponto que eu coloquei para vocês. A pessoa, se ela carregar de 4 a 5 sintomas, veja bem, eu vou estar citando 11 sintomas. Se ela carregar 4 sintomas por no mínimo 3 meses, e entre esses sintomas tiver distúrbio de sono, ela está deprimida. Entenderam? Por quê? Porque 95% das pessoas que apresentam quadro depressivo têm problema com sono. Ou dorme muito ou não dorme nada. A maioria não dorme nada. Quando dorme muito, a gente começa a avaliar se é quadro depressivo. Aí a gente vai associando os outros sintomas. Mas a maioria são insônias, mas não é aquela insônia que a pessoa dorme 1h30, 2, aí acorda, fica 20 minutos acordado, dorme de novo. Não é essa insônia, não. Essa ela está dormindo. Ele é intermitente, mas ela está dormindo. A insônia é insônia mesmo, ela está acordada. Ela dorme muito pouco. Então, quando você pega lá o distúrbio de sono, o excesso à falta, o terror noturno, o sonambulismo, são distúrbios. Tá claro? Então, se a pessoa tiver 4 sintomas, e entre eles distúrbio de sono, tem quadro depressivo instalado. 4 sintomas, por no mínimo 3 meses, e entre eles distúrbio de sono. 4 sintomas, mas não tem distúrbio de sono. O sono é uma beleza. Aí você vai ver se tem o 5º sintoma, porque tem que ter outra coisa associada. Até aí tudo bem? Distúrbio de sono. Distúrbio alimentar. O que é o distúrbio alimentar? Ou come muito, ou não come nada. Ou come muito ou não come nada. Distúrbio alimentar. São os excessos aqui. Tá? São os excessos. Todos esses quadros nós podemos ter vinculações espirituais. Todos esses quadros. Porque nós somos a primeira porta. Então vou pegar um exemplo. Distúrbio alimentar. Uma jovem me procurou, encaminhada por um médico, no qual ela começou a fazer uma dieta por conta própria. Ela pesava 74 quilos. E o peso dela tinha que ser, em média, de 52 a 55. Média. E ela começou a fazer dieta por conta própria, começou a perder peso, e perdeu, chegou a 70, 65, 63, 58, 55. Quando chegou 55, ela não deu conta de parar e continuou perdendo. 52, 49, 45, 43, 40, 39 quilos. Quando ela chegou a 39 quilos, o médico colocou para ela: olha, tudo que eu pude fazer por você, eu já fiz. Sai do meu consultório, porque você vai morrer. E eu não quero que você morra na minha frente, porque você é o retrato da minha incompetência. Sai daqui. Tudo que eu te pedi, você não cumpriu. E aí ela saiu e me procurou. Quando ela chegou, a primeira coisa que eu fiz foi pesá-la. E ela estava pesando 37 quilos. Ela já perdeu 2 quilos nesse trânsito. E aí começamos a trabalhar terapeuticamente. Depois de 1 ano, eu a pesei. E ela ganhou 1 quilo. E eu falei com ela: sai do meu consultório, sua capeta. Você vai morrer. E você também é o retrato da minha incompetência. Eu não quero te assistir em morte.
sabe? E ela começou a chorar, você não vai fazer isso comigo, você não vai fazer, você não vai, eu vou fazer. Não, você não vai, eu vou, porque eu não quero assistir, isso é suicídio. Enfim, aceitei que ela ficasse com uma condição. Eu ia pesá-la toda semana, e ela tinha que ganhar, no mínimo, 100 gramas. E eu a pesava toda semana. E a peste tinha semana que ela não ganhava, mesmo cobrando. Aí na hora que ela não ganhava, eu falei, olha que eu vou te largar. Enfim, ela continuou mais 5 anos e nós conseguimos chegar a 50 quilos. Hoje ela está com 55, mas naquele movimento de saída, mais 5 anos ela chegou com vários problemas graves, vários. A menstruação desapareceu, queda de cabelo, enfraquecimento ósseo, começou a aparecer, a mandíbula ficou porosa. Sabe aqueles desenhos animados que a gente vê o queijinho todo furado ali, o chamado queijo suíço? A mandíbula dela, a radiografia mandibular estava porosa, por falta de cálcio. Não tinha nada para fortalecer os ossos ali. Ela começou a perder os dentes, ela não podia comer pão de queijo, maçã. Por quê? Porque poderia perder o dente, porque eles balançavam na boca dela. Então, esse quadro, hoje não está mais nesse quadro, fez cirurgia, fez enxerto, enfim, saiu do quadro. Mas um quadro duro, porque ela ficou mais de 10 anos nesse movimento de distúrbio alimentar, desencadeado por um quadro depressivo, aonde houveram perdas de relacionamento lá atrás que ela não soube elaborar, na área afetiva. Não sabendo elaborar, ela canalizou para esse setor. Então, um grupo de colegas falou assim, mas você obrigou. Isso é antiético. Antiético. E eu lá estou ligando para a tal da ética. Antiético para mim é deixar que a bendita morrer. Quem conhece aquela dupla, os Captrains, que é da minha geração? Pois é, Captrains. A irmã, ela desencarnou por anorexia. Ela foi internada no hospital de Londres, na Inglaterra, e ela foi perdendo peso, por quê? Ela se via gorda. Tudo bem. Vamos entender o lado espiritual disso aí. Porque essa mesma garota colocou para mim assim, Emerson, eu sei. Depois, eu vi um quadro, quando ela chegou para conversar comigo, eu estava atendendo uma determinada pessoa, e ela chegou para conversar comigo, e eu a vi chegar na sala de espera. Por que eu a vi chegar? Visão espiritual. Eu não tenho uma mediunidade aflorada, eu não tenho. Vez por outra a espiritualidade vai apresentar alguma coisa. Neste caso, eu estava conversando com uma pessoa aqui, quando ela chegou, eu vi uma montanha de mulher chegar junto com ela. Uma mulher que, se tivesse encarnada, pesaria pelo menos uns 180 quilos, mas era uma montanha de mulher. Quando ela se assentou, aquela mulher sentou junto com ela, como se estivesse no colo dela. Quando ela entrou para conversar comigo, ela falou assim, Emerson, por mais que todas as pessoas falem que eu estou magra, por mais que todos falem, eu seguro no corrimão do ônibus, eu vejo as fibras do meu braço, eu vejo. Mas quando eu me olho no espelho, eu me vejo absolutamente deformada, eu me vejo uma montanha de mulher. Eu vejo gordura caindo. E aí eu expliquei para ela a necessidade de fazer um tratamento espiritual, falei da casa espírita, ela começou a frequentar. Um tempo depois que ela estava envolvida com o trabalho, falei da importância do esforço dela. Um tempo depois, esse espírito se manifestou na casa espírita que ela estava frequentando. E o espírito colocou na reunião mediúnica. Foi por pouco que eu não consegui trazê-la para o lado de cá. Vingança. Mas veja, vingança associada ao padrão mental que ela abraçou. Por ela ter tido uma perda lá atrás e foi abraçando o quadro depressivo, teve a perda, não soube elaborar a perda, transformou o seu quadro de perda, que eu vou dizer, reativa, é uma reação ao estímulo externo, perda do relacionamento, transformou esse quadro em endogenia, alimentou os sintomas e abriu porta para a obsessão. Por pouco ela não desencarna.
Tá claro? Então vocês imaginem, nós é que abrimos o espaço. Mas então o que falava? E ele não lembra. Tá? É um distúrbio de raciocínio. Não guarda nomes, não guarda assunto, não guarda texto. Eu falei ler uma página, mas é comum eles lerem um parágrafo e não saber o que disse o parágrafo. E aí fica assim, eu fico ali lendo, eu fico 5 vezes lendo o mesmo parágrafo. Distúrbio de raciocínio. Tensão. Tensão está relacionado também à irritabilidade, agitação, nervosismo. Veja, quando a gente fala em tensão, olha, a tensão que também acontece no jovem, nós vamos encontrar esse aqui naquele jovem lá de 13, 14, 17, ainda não entrou na fase adulta, mas já apresenta. Mas vamos encontrar na criança, lembra dos sintomas da criança que eu coloquei aqui? Ela também vai apresentar tensão e irritabilidade. Por fim, o curioso disso aqui, gente, é porque não é o comum. Não é aquela tensão, às vezes a pessoa está nervosa para fazer alguma coisa, não é isso não. É uma tensão permanente. Ela não tem motivos, mas fica tensa. E por último, pensar em morte. Pensar em morte. São 11, 2, 4, 6, isso aí. Outro pensamento também, negativo também tá. Então, o pensamento negativo, ele vai acontecer, ele não é colocado como um dos sintomas, porque quem vive no quadro depressivo, normalmente já pensa negativo. Tá? Dificilmente o deprimido pensa positivo. Entendeu? O deprimido, ele já pensa negativo. Inclusive, a Hermance Dufour coloca para mudar a linha de raciocínio para se atender no campo emocional no que diz respeito a crescimento. Porque ele pensa, normalmente ele pensa assim, isso não vai dar certo mesmo. Eu vou ao médico, mas não vai adiantar. Eu tomo esse remédio, mas remédio não presta. Eu vou fazer essa prova, mas eu sei que eu vou tomar pau. Eu vou conversar com fulano, mas fulano não acredita em mim. Então, tudo é negativo. Tá? Tá precisando de perder peso, eu vou no vigilante, mas não adianta, eu vou comer tudo mesmo. Entendeu? Então, nada o ajuda. Então, isso está dentro da linha, por isso que não coloca, vai colocar lá em distúrbio de raciocínio a não fixação, mas não como pensamento negativo, porque o deprimido ele já pensa negativo. Pensar na morte, olha só, o que acontece? Pensar na morte. 72% das pessoas que se suicidam estão deprimidas. 72% dos suicídios, imaginem vocês, nós temos uma média de 1 milhão de suicídio por ano. 1 milhão, em média. 720 mil estão envolvidos com quadro depressivo. 13% alcoolismo. 13%. 8% problemas psiquiátricos, principalmente a esquizofrenia. 7% não é digno de nota, porque você não sabe por que a pessoa tentou contra a própria vida e teve êxito. Então, 72% são deprimidos. Olha o que diz para nós a estatística. Para cada 10 pessoas que tentam suicídio e não tem êxito, 3 vão tentar de novo. E uma vai conseguir. Para cada 10 que não tem êxito, 3 vai tentar de novo e uma vai conseguir a morte. Então, neste quadro aqui, já está grave para nós a questão da depressão. 720 mil pessoas se suicidam e estão envolvidas em quadro depressivo. Está claro até aí? Veja bem, por que a gente coloca pensar na morte? Aí entra aquele ponto que nós colocamos no início. O deprimido acha que se ele morrer, tudo vai melhorar. Lá, gente, vou pegar um exemplo. Aqui, nós tivemos 188 inscrições.
Eu estava num evento, havia lá aproximadamente 470, 480 encarnados. No final veio uma informação da espiritualidade assim, veio a comunicação, era um seminário sobre família. No final, o espírito que se comunicou falou com o presidente da casa assim: fulano, você sabe quantos desencarnados nós temos aqui hoje? Ele falou assim: não faço ideia, Zé Grosso, o espírito que estava comunicando. Zé Grosso disse assim: nós estamos aqui com aproximadamente 10.000 desencarnados. Uma média de 20 desencarnados para cada encarnado. Os desencarnados vêm participar conosco. E a gente ainda fala assim: não, mas quando desencarnar tudo vai melhorar. Pô, aí eu vou começar a frequentar a reunião aqui. Quer dizer, se Deus quiser. Né? Aí a gente vai começar a frequentar a reunião de novo. Por quê? Porque aqui eu ouvi e não fiz. Aí quando a gente é orientado lá e fala assim: olha, vamos assistir uma palestra. Mas lá na Terra eu passei por lá, mas não fez, meu filho. Quantos de nós estamos rejeitando as orientações? Aí desencarna, eles vão repetir as orientações que estão nas obras. Então, por que não fazer o movimento agora? Pensa que se morrer, tudo vai melhorar. Ele passa a pensar na morte e não melhora. E aí vem os aspectos espirituais da depressão. Oi. Antes de você entrar no aspecto, eu queria que você comentasse sobre o medicamento. Porque eu conheço casos, né, trabalhando, que as pessoas que são espíritas, evangélicas, param de tomar um medicamento com relação assim: não, eu estou tomando passe, eu estou orando, eu estou, né? E é um dos casos que traz até dificuldades para a gente, que é tratar. Olha só, aqui ela está colocando sobre a questão da pessoa largar o medicamento e colocar assim: não, mas eu já estou tomando passe, eu oro, e aí eu já sou ajudado dessa maneira. Tomo passe, faço as minhas orações, não preciso de medicamento. O que eu fiz na primeira parte? Eu desenhei o neurônio. Não tem como a gente sair de um quadro depressivo grave sem medicamento. Não tem jeito. Eu estou falando de uma disfunção biológica. O medicamento vai atuar nos neurotransmissores que não querem fazer a função que eles precisam fazer. Eles não querem fazer. Ah, não, mas só a minha fé vai ajudar. Olha, se ela já entrou no quadro de depressão, ela já entrou pela primeira causa espiritual: falta de fé. Primeira causa espiritual. Então não adianta, não, mas eu confio em Deus. A essa altura? Aqui eu estou caindo no abismo. Aí eu falo: não, eu confio que lá embaixo tem uma rede. Ah, me ajuda. Tá claro? A pessoa já fez esse movimento. Então a chance, se ela melhorar, não foi porque a fé fez com que tudo funcionasse perfeitamente ali no corpo. Não foi isso não. Às vezes ela não estava, era deprimida. E se ela estiver deprimida dentro desse quadro que eu descrevi para vocês, eu vou explicar por que da fé. Só a fé, a não ser que a fé esteja associada dessa maneira que a gente vai colocar aqui. Primeira causa espiritual. Deixa eu escrever aqui: causas espirituais. Causas espirituais. Primeira causa: falta de fé. Falta de fé. E aí, quando a gente fala em falta de fé, não é simplesmente falar eu creio. Isso não é fé não, gente. Falar que eu acredito, todo mundo fala. Acreditar em alguma coisa, todo mundo acredita. Mas que tipo de fé que é? Aí nós vamos pegar a referência espiritual. A referência que a espiritualidade traz para nós: Evangelho, no capítulo 5, no item 25. Nesse item, a melancolia,
Olha a pergunta que o François de Geneve responde para nós. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera do seu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? Essa é a pergunta que está lá. Sabeis, vê se todo mundo já não passou por isso. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera do seu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? Isso acontece ou não acontece com todo mundo? Todo dia. Todo mundo passa por uma tristeza, a gente fica naquela, será que a gente vai sair dessa? Mas a vida está amarga mesmo, está difícil dar conta disso. Todo mundo passa por isso. E aí ele coloca, é o vosso espírito que aspira à felicidade. E não tendo como conquistá-la, por estar preso nesse corpo, alimenta uma indisposição. Porque agora você tem que ficar nele. E isso é assim até o final da vida. É a falta de fé. Aspira a felicidade. Quando ele fala aspira, por quê? Ele está dizendo aspira o lado espiritual. Como que eu vou aspirar a felicidade lá se eu não faço aqui para merecer? Ah, mas eu creio que vai melhorar. Vamos na segunda referência nossa aqui. Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18. A fé sem obras, conhecem o versículo? A fé sem obras é morta em si mesma. No versículo 18, mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostraria a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, é uma fé conquistada com trabalho. Não é simplesmente dizer eu creio. Não é essa a fé. E o deprimido, ele não acha que ele tem que fazer nada. Ele não acredita em nada. Então aqui já entra a primeira dificuldade. Mas depois, quando entra lá no... eu vou largar o medicamento, vou fazer isso, porque só a minha fé vai me ajudar. Olha, ele vai ter que fazer um esforço muito grande, porque para ter entrado no quadro depressivo, ele já não estava alimentando isso aqui. Não basta estar em lar espírita. Mas meus pais são espíritas, meus pais trabalham, meus pais fazem culto. Mas nós não estamos falando dos pais. Nós estamos falando de uma postura individual. Então, quando a Joana de Ângeles faz essa referência para nós sobre a questão da fé, quando a irmã Stufou, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, fala sobre a questão da fé, está falando da fé baseada no trabalho, e não a fé baseada em discurso. Gente, fé em discurso, olha, muita gente tem. E é tanta gente que tem essa fé e que não está envolvido com o trabalho, que a Terra está com aproximadamente 7 bilhões e 100 milhões de pessoas encarnadas. 2/3 da humanidade, 2/3 não está envolvido com o trabalho, com solidariedade, com a caridade, com a compreensão da dor do outro. 2/3, eu estou falando de aproximadamente 5 bilhões de pessoas. 5 bilhões não estão envolvidos. Olha, se eu estou dando para vocês um dado estatístico, associando o que a espiritualidade colocou para nós, quando diz que 75% das pessoas que estão doentes não estão buscando tratamento, a tendência é o agravamento. E aí Emmanuel diz assim, todas as criaturas sofrem, de novo relacionado à fé, todas as criaturas sofrem, todo mundo sofre, não sofre? Sim. Quem sofre aqui, levanta a mão. Deixa eu só saber como é que está o índice. Tem gente que não levantou porque adora discordar de Emmanuel. E tem gente que é corajoso, né? Entra coragem e arrogância, tal tamanhozinho. Porque olha só, Emmanuel diz assim, todas as criaturas sofrem, mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Sofrimento está para todos, mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus, significa ter fé. Sofrimento está para todos, gente. Uns em maior, outros em menor, mas todo mundo sofre. Mas qual dor que é pior? Depende. A pessoa que está resignada pode estar num quadro grave de câncer, pode estar definhando, e ele está resignado, está melhor do que aquele que não tem problema físico nenhum,
mas é irritadiço compulsivo. Tá? Porque tudo dele, emocionalmente, ele está péssimo, enquanto o outro está resignado na dor dele, que parece para a gente uma dor grave. Então, primeiro quadro espiritual, falta de fé. Ô Enzo, Oi. associando que o Brasil tem uma população proporcionalmente muito deprimida, então está faltando fé para a população? Você tem dúvida? Pois é, mas comparando com outros países, até eu vi uma vez um estudo que o americano é muito mais espiritualizado que o brasileiro. Não religiosamente, mas ele acredita na vida espiritual. E a falta dessa crença que deve ocasionar toda essa depressão. Não acreditar na vida espiritual que ocasiona pensar que a morte é a solução do problema. Sim. Veja bem, como nós temos problemas mais graves, e aí quando a gente começa a comparar o Brasil com outros países, a gente tem algumas dificuldades aí, porque nós temos situações graves que inúmeros países não têm. Então, eu vou pegar um exemplo. Vocês sabem qual é o país mais feliz do mundo? Mais feliz? Noruega. Chama-se Butão. O país mais feliz do mundo. O índice de felicidade deles lá é extremamente alto. Eles não têm, olha, o índice deles de religião e religiosidade é acentuadíssimo. É um país predominantemente budista. Eles não têm nenhum perfil com a ligação material. Nenhum perfil. O produto interno deles é extremamente baixo. Não tem competição. Eles vivem para o necessário. Eles vivem para o necessário. Agora, sabe uma das principais plantações que eles têm lá, que dá naturalmente? Maconha. E o curioso, eles não usam. Isso, igualzinho a gente, você está com problema de rim, você vai atrás do matinho ali do muro e pega aquele quebra-pedra e picão, né? Igual dá quebra-pedra e picão aqui, tá igual que a praga tiririca, igual da tiririca, lá da maconha, uma beleza. Uma pessoa envolvida com a droga lá vai ficar extremamente feliz, mas olha, chegou lá e não se envolve. Não se envolve. Eles estão no envolvimento com a divindade, uma sintonia com a divindade, então eles não têm preocupação com a materialidade. Aqui a gente tem uma preocupação com o lado material e eles estão avantajados em relação a inúmeros países chamados primeiro mundo. Inúmeros países considerados espiritualizados, mas sempre aquela preocupação do material, produto interno bruto, comércio exterior, relações internacionais. Tá claro? Aí começa a aparecer as outras situações, a corrupção, as mentiras, a desonestidade, a deslealdade. Daqui a pouco a gente fala do Brasil, entenderam? Então, você imagina a diferença aí. A nossa estatística, ela mostra um povo em sofrimento. Mas nós somos coração do mundo e pátria do Evangelho, não é porque a gente está sendo eleito para alguma... Gente, é porque é um dos países mais doentes do mundo. Todo tipo de anormalidade, de atrocidade, de anomalia, todo tipo de mal-estar tem aqui. Olha, o país, ele é um grande hospital, dividido em andares. É um grande hospital. Tem no andar da corrupção, ali só os corruptos. Isso aqui é uma grande cela. Tá? Esse hospital. O segundo andar, só os mentirosos. O terceiro andar, só os desleais. O quarto andar, só os traidores. O quinto andar, só os assassinos. O sexto andar, cheio de pedófilos. O sétimo, e assim vai. Olha, eu não sei até onde vai esse prédio, não. Porque está alto. Por quê? Porque nós somos um grande hospital. Estamos todos em tratamento. A dificuldade do brasileiro é porque ele não acha que ele está em tratamento. Ele acha que o Brasil, ser coração do mundo, pátria do Evangelho, já é necessariamente, ele está numa situação de singularidade, ligação direta com Deus. Não tem nada a ver. Por ele estar nesse estado, significa que todos os doentes estão aqui. E olha, está chegando uma leva daquelas. A necessidade nossa da gente ser espiritualizado, por quê? Nós somos instrumentos. E não achar que nós somos coração do mundo, pátria do Evangelho, somos os eleitos.
Estamos todos doentes, cada um está ocupando o seu andar. Aqueles que estão em melhor condição, no próprio andar, ele vai ajudando um e outro. Sai do leito, vai lá e conforta um, conversa com o outro, ajuda. Depois ele vem para o leito de novo, porque ele vai se recuperar. Depois ele levanta do leito, vai lá e leva. É assim. Mas você não frequenta os outros andares, porque aí ali não tem vínculo, não tem ligação. Somos todos doentes. E estamos num país doente. Primeira causa espiritual, a falta de fé. Segunda causa espiritual, a rebeldia. Rebeldia. O deprimido, ele é emocionalmente uma pessoa rebelde. Ele não aceita nada do que propõe para ele. Ele acha que ele tem a solução. Aí ele lembra aquele perfil adolescente. O adolescente não é aquele que sabe tudo. Quando você vai falar com ele, ele fala assim, já sei, já sei, já sei. Ele já sabe tudo. O deprimido também acha que ele sabe. E o perfil rebelde, ele se cansa porque ele não concorda com o que ele está recebendo da providência divina. Aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele coloca para nós assim, no capítulo 6, no versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O deprimido se cansa, porque ele está tão rebelde que tudo que você propõe para ele, tudo que você propõe, ele não faz. E ele está tão rebelde naquela relação dele de não fazer, que ele começa a desistir de tudo e ele começa a lutar contra a providência. Ele já cansou de brigar com os pais, briga com profissionais, briga com medicamento, e aí você vê o quadro de rebeldia instalado. E aí Paulo coloca, não nos cansemos de fazer bem. Ele não fala de fazer o bem, não. Ele não está falando de caridade não, gente. Não está falando nada de caridade. Ele fala, não nos cansemos de fazer bem. O que é que você se dispõe a fazer? Você é motorista? Faça bem. Você é funcionário público? Faça bem. Você é professor? Faça bem. É profissional liberal? Faça bem. É dona de casa? Faça bem. Faça o bem. É uma coisa, faça bem. É outra coisa. Fazer o bem é a caridade. Fazer bem é se envolver com tudo que você se disponibilizou a fazer. Se envolva. Dá de si. Dá de si. Ah, eu sou estudante. Faça bem. Eu estou na faculdade. Zele pelo seu curso. Não nos cansemos de fazer bem. Ah, seu tempo. Daqui a um tempo a gente vai colher. Se a gente não tiver desistido. Vocês já notaram como que a gente faz? Quando nós estamos em tristeza, em sofrimento, em doença, a gente começa a orar e pedir ajuda. Aí daí a uma semana, um mês, 6 meses, a ajuda não chegou. Do jeito que a gente queria, ela não chegou. Mas avalia quantas vezes a gente teve oportunidade de ajudar e a gente não ajudou. Agora é a gente que está precisando, aí a gente pede. Se Deus ajudasse a gente de conformidade com o que a gente ajuda, nó, né? Nó. Era um nó que a gente estava na reencarnação. Por quê? Porque a gente tem N oportunidades, mas não faz. Bastou o desespero chegar, a gente dana a orar para o Senhor. Tá certo? Ou seja, não nos cansemos de fazer bem. A seu tempo a gente vai colher. Quando? Quando não tivermos desistido, ou se não tiver desfalecido. E aí na causa espiritual, o rebelde, ele desiste de lutar. Entra o segundo quadro espiritual da depressão. Terceiro quadro espiritual, a culpa. A culpa. Terceiro quadro. É tão grave a questão da culpa que a Joana de Anjos coloca assim: nós ainda abraçamos culpa inconscientes de situações criminógenas que cometemos em outra época e trazemos no reflexo do inconsciente no momento atual. Ou seja, a gente tem que abraçar o contrário. Eu errei, eu fiz, olha, eu não sei o que fiz, mas agora está na hora de corrigir. Eu vou fazer o melhor que eu puder. E não ficar assim, isso aí eu não dou conta. Porque a culpa nos coloca desestimulado.
Vocês querem ver a gravidade da culpa? A gravidade? Eu vou fazer uma pergunta e vocês me respondem rápido. Tudo bem? Qual foi a última frase que Jesus falou quando ele esteve conosco aqui na terra? Pai, Perdoe os que não Pai, sabem. Perdoa perdoa. os que não sabem o que fazem. Essa não. Você vê a culpa? A nossa culpa é tão grande que a gente ainda tem a imagem do Cristo crucificado e pedindo perdão por nós. Isso é culpa. Aqui, depois dele ter sido crucificado, ele falou realmente, perdoa porque não sabe o que fazem. Depois ele fala para Deus, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Depois que ele é retirado da cruz e vai ao túmulo, ele aparece depois do túmulo para Madalena. Quando Madalena vai encostar nele, ele fala assim, não me toques porque ainda não retornei ao meu pai. Ele sai do túmulo em espírito, desintegra o corpo dele, e o corpo dele retorna para o fluido cósmico, universal. E aí ele chega para Madalena e fala, não me toques porque ainda não retornei, porque ele foi nas regiões mais profundas de sofrimento, levar o conforto para Judas. Embora alguns autores, alguns palestrantes coloquem que ele foi retirar Judas, ele não foi retirar Judas. Porque Judas estava debaixo de uma lei de ação e reação. E ele não poderia retirar Judas dali, por quê? Porque Jesus estaria atentando contra a lei divina. Então ele foi levar o conforto para Judas e para outros que estavam na região do sofrimento. Depois ele volta e fala com Madalena. Ele volta trazendo os miasmas da região do sofrimento e fala com ela, não me toques, porque ainda não retornei ao meu pai. Mas diga aos meus irmãos que esta noite estarei com eles, reunidos. E aí, a última frase, a última fala dele, que está no capítulo 28 de Mateus, no versículo 20, é a maior mensagem de esperança que a gente poderia abraçar, que ele poderia deixar para a gente aqui na terra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha a mensagem de esperança e a gente abraçando a culpa. Até hoje nós temos, Senhor, perdoado quem não sabe o que faz. Nós estamos guardando isso até hoje. E ele falando, eis que estou convosco, na tradução de Mateus, que dos evangelistas é o evangelista mais completo, porque ele anotou coisas enquanto Jesus falava. O Sermão da Montanha de Mateus compreende o capítulo 5, 6 e 7, começando pelas bem-aventuranças. Enquanto Jesus falava, ele registrou. João também conviveu com Jesus, mas quando ele escreveu o evangelho dele, ele já estava com quase 90 anos de idade. Mateus começou a escrever o evangelho dele por volta do ano 33 após a crucificação, mas já tinha registros. No ano 39 estava terminado o evangelho de Mateus, no ano 39, em aramaico, que é a língua que Jesus falava. É o único que escreveu em aramaico e escreveu em Jerusalém, aonde ele viveu todas as situações. Aí depois vem o evangelho de Marcos, o de Lucas, que foram estudos, foram pesquisas, e depois o de João, que conviveu mais de 50, 60 anos depois. Então, quando ele fala, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, é a mensagem de esperança, a gente abraçando a culpa. Aí Paulo, ele coloca para nós assim, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará. Ora, a pessoa que se sente culpada, ela não desperta. Quando ela acorda, está aqui. Vou pegar o exemplo nosso aqui. Tem gente aqui que está envolvido com quadro depressivo, tem gente que está tomando medicamento, tem gente que conhece o parente que tem, é um tio, é um pai, é um primo, um irmão, um marido, a esposa. Tem gente que conhece. E a pessoa está aqui, desperta, mas não reage. Despertou, mas não levantou.
Porque quando Paulo fala desperta, desperta, levanta e o Cristo te ajuda. Faça 2 movimentos. Faça 2 movimentos, desperta e levanta. Basta a gente pensar no nosso dia, gente. Quem desperta de manhã e não levanta, a vida não acontece. Aí às vezes a pessoa desperta e olha para o celular, e o celular quer ajuda. E agora inventaram aquele inferno de efeito soneca, que aquele é um inferno. Que aí a pessoa tinha que levantar 5h30, ela coloca para despertar 5 horas. E fica, chama assim, 5h10, 5h20, 5h30. Mas isso não é um inferno, não. Se ela tem que levantar 5h30, já coloca 5h30, pronto. E levanta de uma vez, desperta e levanta. Olha a indicação de Paulo para o nosso dia a dia. Desperta e levanta. Aí tem gente que ainda fala assim, eu vou rezar agora. Aí ela vira de lado, puxa o lençol, ajeita o travesseiro. Ela fala, orar para quem? Não vai orar não, é? Por quê? Porque ela está se preparando para ter mais uma soneca para o celular, chamá-la 5h40. Para depois chamá-la 5h50. Aí ela resolve levantar 6 horas naquela correria louca. Aí não reza, não dá tempo de tomar café, sai desesperada, xinga no trânsito. E a culpa é dela mesma. Olha, se Paulo indica para a gente, desperta e levanta, aí o Cristo te ajuda, não é assim só nas questões físicas. Isto é assim também nas nossas questões íntimas. Desperta e levanta. Se você despertar, e dando um exemplo daqui, a pessoa está aqui, está estudando, está ouvindo, depois fala assim, mas comigo não vai ter jeito. Depois de escutar tudo isso que a gente está conversando, citando referências para ir atrás, para pesquisar, para aprofundar, para discutir, citando referências, mas não vai ter jeito, não quer melhorar. Ela despertou, mas não levantou. E aí vai reclamar por que não está recebendo ajuda. Tudo bem. O levantar, aí vem a resposta de um psiquiatra colocando para a gente solução para sair da depressão. Psiquiatra, num livro que se chama Curar. O psiquiatra é David Servan. Ele fala 4 aspectos que precisam ser abraçados. Primeiro, acompanhamento psiquiátrico. Como vimos aqui os neurônios, vimos disfunções fisiológicas. Precisa do medicamento para sair do quadro. Precisa. Acompanhamento psiquiátrico. Segundo, acompanhamento psicológico. É obrigatório o uso de medicamento em qualquer caso? Olha, agora eu estou trazendo o que está no livro. No livro coloca que sim. Se a pessoa achar que ela vai dar conta de sair, está ótimo. Eu estou seguindo a linha de raciocínio da espiritualidade. Então eu vou pegar 2 referências. Uma de um médico psiquiatra, Curar, David Servan. Vou pegar um médico brasileiro, Quem Ama Não Adoece. O capítulo Depressão, Marco Aurélio Dias da Silva, da editora Bestseller. Ele é um cardiologista. E no capítulo Depressão, ele fala da necessidade do medicamento. O que David Servan, no livro Curar, depois o livro Curar é um livro mais novo do que o do Marco Aurélio, que é da década de 90. O livro Curar é de agora. Coloca a mesma coisa. Está claro? Então, ele está colocando para nós como sendo uma necessidade. Esse David Servan, ele fala acompanhamento terapêutico. E aí ele coloca assim, sou psiquiatra e não entendo por que os psiquiatras não indicam os psicólogos. Nós psiquiatras, não temos condições de fazer o que o psicólogo faz. Não estamos preparados para ouvir a dor do outro. Nós estamos estudando e somos técnicos da dor, mas não conseguimos trabalhar o emocional da dor. Quem está preparado para ouvir são eles. Então, e o deprimido tem que falar. O deprimido tem que falar. Porque se o deprimido não falar da dor dele, ele vai querer falar com outras pessoas. Então é melhor falar com o psicólogo, porque o outro não tem paciência não.
Não vai falar com a mãe, com o amigo, com o irmão, com o tio, senta no bar e troca uma ideia. Não faça isso, porque o outro não te aguenta. Ele te escuta por educação e depois você passa a ser insuportável. Aí na hora que você chama para sair, ele tem um compromisso, ele tem um evento, ele está viajando, hoje ele está apertado, ele vai ter uma prova, mas ele não tem disponibilidade. Não aguenta. Então você elege alguém, aquilo que foi importante, você leva para a sua terapia. Aquilo que for, mas na terapia não pode me atender o tempo todo. Não, não pode. Não pode, porque tem outro, não pode, porque você vai quebrar, você vai falir. É só pagando psicólogo vai falir. Tá claro? Então, faz acompanhamento psiquiátrico, faz acompanhamento terapêutico. Segundo passo. Terceiro passo, olha, Anise, eu falei do livro Curar, falei do livro Quem Ama Não Adoece. O livro Reconstruindo Emoções, Anise da Silveira, vai falar a mesma coisa. No terceiro parágrafo do capítulo, quando você abre sobre depressão, lá ela está falando de acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico. Em terceiro, atividade física. Atividade física. Mas uma senhora chegou para mim e falou comigo assim: Emerson, eu passei os passos. No final de uma palestra, ela chegou para mim e falou assim: Emerson, mas se eu fizer tudo aquilo e não fizer atividade física? Eu falei assim: filha, eu vou te fazer uma outra pergunta em vez de te responder a sua pergunta. Se a senhora não se importar. Não, pode fazer. Quanto que a senhora pensa? Ela falou assim: 145 quilos. Eu falei: tá aí a resposta, filho. Não preciso te falar nada. Gente, com um peso desse eu vou falar o quê? Não, toma remédio, faz terapia, reza para Jesus. Tá claro? Com um peso desse, eu não preciso te falar nada, não. Eu falei: quanto que a senhora pesa? 145 quilos. Filha, tá aí. Não preciso falar nada. Meu Deus, mas essa é a minha dificuldade. Eu falei: começa hoje. Começa hoje. Você não sabe quantos anos a senhora vai viver. Se a senhora desencarnar daqui a 6 meses, já facilita um pouquinho para quem vai te levar no caixão. Um pouquinho. Mas se for daqui a 20, 30 anos, filha, pelo menos morra esperta. Morra esperta. Já pensou uma caveira elegante? Ali, olha, a senhora não sabe, a senhora está sofrendo. A senhora está sofrendo, se ajuda. Se ajuda. Mas o movimento de mudança da criatura é muito grande, gente. Que ela precisa fazer e a pessoa não faz. Então você vai, coloca na brincadeira para ver se a pessoa acorda. Enfim, atividade física. E aí, a Nise, ela coloca pra gente atividade simples. Ela coloca para você fazer 30, 40 minutos de atividade física 3, 4 vezes por semana. Gente, a orientação da espiritualidade. Não é educador físico, não é fisioterapeuta, não é psicólogo, não é psiquiatra. Ninguém está... Olha, a espiritualidade está pedindo para fazer. Essa colocação, esse psiquiatra também faz. Então, as duas informações coadunam. Quarto e último, esse psiquiatra, David Servan, no livro Curar, ele fala assim: trabalhei com 2 grupos, nos Estados Unidos, em Sarajevo, em campos de concentração. Ele trabalhou com 2 grupos. Um grupo é aquele que estava envolvido em quadros depressivos, mas estavam fazendo acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, atividade física. E ele viu resposta. E ele falou: resposta saudável. Mas o segundo grupo... Essa atividade física também estaria voltada muito à questão também do social, não? Porque eu acho que não só a questão do corpo em si. Porque quando você está assim no processo deprimido e tudo, por exemplo, você vai para uma hidroginástica, aí você socializa com as outras pessoas e começa a interagir melhor. Então eu acho que também está muito voltado. A socialização ajuda no movimento de interação, ajuda. Mas quando ela faz referência, e o psiquiatra também faz referência, eles não estão falando de socialização, porque muitas vezes o deprimido confunde socialização com alguém que vai estar lá para ouvir o problema dele.
Se ele resolve fazer uma caminhada, ele acha que está socializando, ele aproveita a caminhada e ele fala, aí depois quando ele cansa, ele fala, aí quando ele quer dar uma parada, ele vai falando, aí chegou no ponto final da caminhada, ele fala, só para a gente fechar. Quando alguém falar com você só para fechar, olha, separa um tempo no relógio, que a pessoa não fecha. Fecha não, gente. Eu tenho pessoa que me liga no consultório e fala assim, oi Emerson, você tem um minutinho? Eu respondo assim, não, porque você não sabe falar em um minuto. Me ligue hoje à noite a partir da hora tal. Aí desliguei o telefone de uma pessoa no consultório, estava ouvindo, né, eu dar essa resposta, falou assim, nossa, e se a pessoa ficar chateada? Eu falei assim, ela não vai me ligar. A coisa mais natural. Ah, você tem um minuto? Não, porque você não sabe falar em um minuto. Me liga hoje à noite, a partir das 20 horas. Se ela não me ligar, é porque ficou chateada, qual o problema? Um dia ela vai refazer a chateação. Refez, agora me liga. Pronto, tá tudo certo. Aí vai me preocupar? É claro que não, a chateação é dela, a preocupação vai ser minha, por quê? Ela refaz, depois me liga. Tá claro? Ou então ligou à noite, olha que beleza, nem ficou chateado. Pronto. Tá? Oi, filha. O que tem ele? E algumas pessoas confundem esse atendimento fraterno com o atendimento O atendimento psicólogo. fraterno, ele é uma orientação. A pessoa confunde atendimento fraterno com terapia. E ela acha que ela tem... Olha, atendimento fraterno já não é de 50 minutos. Uma terapia varia de 50, a média 50 minutos. Vai de 40 a 1 hora. A média é 50. Se fizer de 40, está dentro do perfil terapêutico, 50 é a média, 1 hora, ok. Planos de saúde estão pedindo os profissionais para atender só 20 minutos. Terapia de 20 minutos. Você vai, cumprimenta, abraçou, chorou, saiu. Não tem retorno, não. Não dá tempo de retornar, porque é um plano. E você tem uma média de 8 a 12 sessões por ano para receber uma nova autorização. Não está brincadeira, não. Tá claro? Atendimento fraterno é um atendimento fraterno, é uma orientação para a pessoa buscar o caminho. E não ela achar que toda semana ela vai ter meia hora, 40 minutos para conversar com aquela pessoa que a atende lá na casa espírita. Já perdeu o perfil do atendimento fraterno. Tá claro? Então esse psiquiatra colocou para nós acompanhamento psicológico, atividade física, e a resposta foi saudável. Porém, ele colocou atividade filantrópica. E ele coloca assim, trabalhei com 2 grupos. O primeiro grupo, sem atividade filantrópica, apresentou resposta saudável. O segundo grupo, que estava envolvido com filantropia, não importa, ele fala assim, não importa a religião, não faça referência à religião, se envolva com a dor do outro. Quando você passa a fazer alguma atividade filantrópica, você começa a se sensibilizar com a dor do outro e ver que a sua dor não é a pior dor do mundo. E você faz movimentos internos de mudança. Então muitas vezes, o deprimento que está envolvido com os 3 aspectos, vai sair desse quadro? Vai. Mas quem estiver envolvido com o trabalho de caridade, com a filantropia, é na casa espírita, é na igreja evangélica, levando alimento para o Vale do Mucuri, para o Vale do Jequitinhonha, ótimo. Também vai. É aquele que está lá na igreja, que faz campanhas, que está arrebanhando pessoas para a igreja, ótimo, é uma atividade filantrópica. Por quê? Porque ele começa a ouvir o outro, se condoer, ter misericórdia e não simplesmente ter dó de si. Porque o deprimido, ele tem um sentimento de autopiedade extremamente exacerbado. Bom, então, envolvamos-nos com o que a espiritualidade nos apresenta. Essa mesma colocação, a Nise faz no Reconstruindo Emoções. A mesma, a irmã Sidufo, no Reforma Íntima Sem Martírio, também faz. Então, se os médicos, psiquiatras ou psicólogos estão colocando dessa maneira, e a espiritualidade avaliza e ainda recheando de informações, o caminho é esse. Atentemo-nos para aquilo que a gente tem recebido no dia a dia, porque o nosso movimento, ele tem que ser de mudança. Nós não estamos na Terra como um campo de lazer para alimentarmos as nossas dores e pedir que os outros tenham piedade de nós. Tanto que a Joana de Ângeles, nesse livro Lampadara Espírita, ela coloca para nós assim: liberta-te o quanto antes
hoje e agora. Não assuma e não transfiras lutas redentoras. Não desvie e não transfira lutas redentoras. A luta é sua, abraça. Assuma as dores, assuma as lutas, lute contra, mude o caminho, faça um movimento diferente. Esse caminho é o que a espiritualidade está pedindo para nós o tempo todo.